Olá, vamos à parte 2 da Química da Sobrevivência, do livro Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, do Dr. Joe Dispenza. Modo sobrevivência. Lá atrás, em nosso passado genético, nós e a maioria dos outros mamíferos vivíamos em um ambiente que impunha inúmeras ameaças à sobrevivência. A vida era dura, brutal e curta. Estávamos absolutamente sujeitos aos caprichos da natureza e precisávamos viver alertas para qualquer ameaça em potencial, de um predador, de um inimigo ou da natureza. Estar alerta para essas ameaças nos manteve vivos e manteve nossa linhagem genética intacta. Não é exagero dizer que aqueles de nós que estamos vivos no planeta hoje são os beneficiários de uma herança ancestral que foi muito alerta ou muito sortuda, ou mais provável as duas coisas. Os tempos mudaram e os tipos de ameaças à nossa sobrevivência mudaram em tipo e grau. Embora algumas pessoas possam argumentar que os primeiros humanos não tinham que se preocupar com a aniquilação nuclear, nem com células terroristas organizadas, acho que todos podemos concordar que eles enfrentavam perigos mais iminentes do que a maioria de nós enfrenta. Inanição, doenças, predadores e coisas desse tipo. O que não mudou é que muito da programação que era necessária para que sobrevivêssemos a essa existência árdua, a maioria dessas redes e regiões de memórias neurológicas ainda está vivo em nosso cérebro. Lembre-se de que células nervosas que disparam juntas se conectam umas às outras. Ao longo do tempo, com a repetição e associação, as redes neurais que ajudaram a nos manter vivos, a que comumente nos referimos como reação de luta ou fuga, foram disparadas por centenas de milhares de anos. Essas reações instintivas estão programadas quanto qualquer outra coisa em nosso cérebro. De fato, estão armazenadas em nosso sistema límbico ou mesencéfalo, abaixo do neocórtex. Esse sistema involuntário é o que viabiliza a mente, que opera o nosso corpo, nosso cérebro e todo o nosso ser sem nossa percepção consciente. É o que mantém nossa ordem interna, entre aspas, independente de nossa mente consciente. Em resumo, quando uma reação de sobrevivência é iniciada através do sistema nervoso simpático, ele aumenta a frequência cardíaca e pressão arterial, reduz a quantidade de fluxo sanguíneo dirigido aos órgãos digestivos, aumenta o fluxo sanguíneo direcionado às extremidades do corpo para a ação, mobiliza os açúcares na circulação sanguínea para gerar energia, libera hormônios que dão ao corpo uma descarga de energia, ativa o cérebro para se tornar hiperalerta, dilata as pupilas e limpa o cristalino para possibilitar a visão de distâncias maiores, e dilata os bronquíolos, permitindo maior transferência de oxigênio nos pulmões. Todas essas mudanças capacitam o corpo a fugir ou lutar, elevando nossa percepção e o nosso nível de preparo para a ação física. Se você recorda, o sistema parasimpático faz o contrário. Ele desacelera as reações do corpo, diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial, desacelera a frequência respiratória, aumenta o fluxo sanguíneo para a pele e o trato digestivo, contrai as pupilas e o cristalino, etc. Pense nesses processos como nossa reação de repouso e digestão. O sistema nervoso simpático utiliza energia para emergências imediatas. Podemos pensar nele como o pedal do acelerador. O sistema parasimpático preserva energia para projetos de longo prazo, como reparo e crescimento, como uma embreagem. Ele nos permite deslizar no ponto morto e conservar a energia vital. Uma das principais tarefas do neocórtex, tirando suas habilidades intelectuais, cognitivas, comunicativas, de resolução de problemas, autoconsciência, de aprendizado e comunicativas, é usar todos os 5 sentidos para se manter consciente e alerta em relação ao mundo externo.
a parte de suas habilidades inatas, ou seja, aprender, raciocinar, analisar, concentrar, sonhar, lembrar, usar linguagem, inventar e aceitar abstrações, ele tem propensão a estar consciente de seu ambiente por meio de todos os nossos sentidos. Quando o neocórtex não está aprendendo ou processando dados para raciocínio e pensamentos mais elevados, ele muda para sua natureza inerente e aciona mecanismos para avaliar constantemente o ambiente externo, coletando informações importantes para determinar quais estímulos ou dados do ambiente poderiam ser perigosos ou ameaçadores. Todas as criaturas usam seus receptores sensoriais para interagir com o mundo externo, a fim de sobreviver e evoluir. A regra é simples. Quando somos ameaçados, o corpo é a prioridade. Quando o neocórtex funciona em modo sobrevivência, ele conscientemente analisa o ambiente com todos os órgãos sensoriais. Ele avalia todas as potenciais situações naquele momento para decidir se a continuidade química de nosso corpo será mantida. Como um polvo, ele faz seus tentáculos se estenderem em todas as direções para garantir a segurança. Com base nesse reflexo primitivo, tendemos a nos mover na direção do que é confortável e prazeroso e a nos afastar daquilo que é doloroso e desconfortável. O corpo tem mais chance de sobreviver em uma situação confortável do que em uma situação desconfortável. Na evolução, essa reação foi programada na maioria dos mamíferos quando enfrentavam situações desafiadoras, lidando com o frio ou o calor, dor ou prazer, gastando ou preservando energia, estando no topo da cadeia de comando ou sendo o pária ou o degrau mais baixo. Ter percepção do ambiente do corpo o tempo todo é uma boa definição de sobrevivência. É quando prevemos um tempo futuro com base em memória de um passado. Em todas as espécies que dispõem de neocórtex, olha-se, escuta-se, fareja-se, sente-se e degusta-se para poder associar aquilo que está prestando atenção agora com alguma memória passada, do que se reconhece como familiar e conhecido. Lembre-se, quanto maior o neocórtex, maior a capacidade de aprender e lembrar. Portanto, os seres humanos têm mais capacidade para prever, preparar-se ou esperar um momento futuro. Quando o neocórtex nota interrupções no ambiente externo familiar por meio de suas representações internas, imediatamente se prepara para entrar em atividade. Dessa forma, pode estar pronto para reagir e então depois retornar ao seu estado de equilíbrio. Logo, se não estamos vivendo no momento presente, mas sim em um estado mental de antecipação, estamos, em certo sentido, projetando a mentalidade de sobrevivência. Estamos utilizando os circuitos da base de dados aprendidas no neocórtex e processando a mente dentro dos limites da caixa de nossa identidade pessoal. Nossa atenção estará naquilo que é previsível, comum, familiar, rotineiro e conhecido. Estamos comparando o nosso estado presente de equilíbrio interno com uma projeção de uma sensação potencial que talvez vivenciemos em um momento futuro e perturbar nosso estado atual de continuidade química interna com o qual qualquer situação ameaçadora, conhecida ou desconhecida, pode dar início à reação de sobrevivência. Portanto, já estamos vivendo em um estado de sobrevivência, pois nossos próprios pensamentos reconstroem a mente de sobrevivência. Quando estamos vivenciando esse estado mental de proteção, estamos essencialmente preparados para reagir com certo conjunto de reações primitivas, que incluem fazer qualquer coisa para proteger, entre aspas, o eu que identificamos como nosso corpo. Detectando um padrão. O neocórtex procura por padrões de estímulos familiares para saber o que antecipar e o quanto precisa se preparar para o que pode acontecer. Dessa forma, ele está sempre usando o que é chamado cientificamente de reconhecimento de padrões.
Utilizamos nossas redes neurais de memória associativas para combinar o que aprendemos e experimentamos com algum estímulo vindo do mundo externo. Uma vez que um ou todos os nossos sentidos percebam o gatilho no ambiente, aquele estímulo ativará uma memória associativa mapeada de experiências passadas como uma rede neural no neocórtex. Somando-se a isso, quando vivenciamos uma mudança no ambiente, o corpo reage de imediato. Se entramos em uma sala escura, por exemplo, nossas pupilas instantaneamente se dilatam. Isso é conhecido como resposta orientadora ou reflexo orientador. Essa resposta não apenas entra em ação quando vivenciamos uma mudança no ambiente, como também é iniciada quando encontramos algo inédito. Se houver uma correspondência entre o dado externo e a representação interna, e essa correspondência for reconhecida como uma memória conhecida, que não representa ameaça alguma, o neocórtex pode decidir que o corpo está a salvo. Então o corpo pode relaxar e sua percepção pode passar para o próximo advento futuro potencial do mundo externo. A sobrevivência sempre tem a ver com estar pronto para ou esperando o momento seguinte, com base em nossos momentos passados. Nunca se trata apenas do momento presente. Se o neocórtex vivencia um reconhecimento de padrões entre um estímulo externo e uma rede neural, correspondente a um predador familiar ou um perigo conhecido de nossa memória, assim que o estímulo é percebido, o cérebro começa a reagir com mecanismos de sobrevivência naturais e primitivos. A resposta de sobrevivência sempre fará com que o cérebro ative a reação de luta ou fuga do sistema nervoso autônomo. Quando isso acontece, todo o fluxo sanguíneo e a energia que estavam no neocórtex se movem para o mesencéfalo, de modo a reparar o corpo com energia suficiente para reagir ao estressor ameaçador. Já não pensamos nem raciocinamos, apenas reagimos. Agora o corpo está preparado para lidar com a ameaça, seja ficando para lutar, seja correndo feito o diabo. Lutar ou fugir são nossas únicas opções. Na maioria dos casos, muitas espécies reagirão afastando-se do predador ou do estímulo desconfortável. Fugir é, com frequência, uma escolha melhor do que lutar. Alguns medos são bem conhecidos. Quando enfrentamos um urso enorme em uma viagem para acampar, ninguém questionaria nossa resposta de luta ou fuga. Porém, e se você estiver em um casamento com uma amiga e um dos rapazes sentados na sua mesa lhe passar uma sensação ruim? Você a cutuca sem parar com o cotovelo para dizer que quer ir embora. Sua amiga ignora, muito contente, enquanto continuava conversando com alguns homens bonitões. Durante a conversa, você fica em silêncio, distante e quase hostil. Finalmente, quando vocês duas vão ao toalete feminino, sua amiga a pega pelo cotovelo e diz: "Qual é o seu problema? Por que você está sendo tão antipática e grosseira?" Finalmente você responde e admite: "Não sei. O cara à minha esquerda me lembra meu ex-marido e me deixou totalmente desconfortável." Nesse caso, podemos dizer que o estímulo externo do cavaleiro sentado ao seu lado disparou a rede neural associativa da lembrança do seu ex-marido. Como resultado disso, você reagiu baseada em uma associação familiar do passado a uma pessoa que você ainda não conhece, como se ela fosse o seu ex-marido. O padrão externo do rosto, da voz dele ou algum outro reconhecimento resgatou a representação interna de uma memória familiar, em conjunto com uma série de sentimentos químicos relacionados à rede neural de seu ex-marido, e isso deixou desconfortável o suficiente para querer fugir do local. Você usou sua memória do passado para determinar seu momento presente. Baseou sua análise da situação em um sentimento. Por quê? Porque todas as nossas memórias têm um sentimento associado a elas. A sobrevivência é realmente um modo emocional de operar. O desconhecido pode nos deixar desconfortáveis. No modo sobrevivência,
mais até do que o sentimento que temos quando vemos alguém que nos lembra uma pessoa, lugar, evento ou coisa desagradáveis, o que realmente nos empenhamos é em evitar o desconhecido. Quando não conseguimos associar algo com uma rede neural que desenvolvemos por meio de hereditariedade, aprendizado ou lembrança, com frequência ficamos aflitos. Essa aflição está ligada à ideia de desconforto. O cérebro e o corpo estão programados para atingir a homeostase, ou equilíbrio interno. Na sobrevivência, o desconhecido sempre ameaça esse equilíbrio. E quando ele está comprometido, ficamos desconfortáveis. Conforme familiaridade e previsibilidade são o que estamos programados para desejar e alcançar no modo sobrevivência. Assim, além de iniciar uma relação de luta ou fuga, quando percebemos uma ameaça conhecida do passado, também podemos entrar nesse modo quando há um rompimento da continuidade de uma circunstância familiar. Por exemplo, se algo está agitando os arbustos, o neocórtex coloca toda a sua atenção no mundo externo e presta atenção ao que pode ser uma ameaça em potencial. Se não conseguimos ver uma combinação entre os estímulos não familiares como um padrão do que reconhecemos a partir de experiências passadas mapeadas neurologicamente, essa dica externa será tratada como algo desconhecido. E o cérebro enviará uma mensagem ao corpo pela reação de luta ou fuga do sistema nervoso, para que ele esteja preparado para o perigo. Em outras palavras, quando o mundo externo deixa de ser um padrão familiar, estamos preeminentemente programados a nos preparar para qualquer coisa que possa ocorrer. Assim, como em todas as outras espécies, temos um mecanismo de defesa integrado para nos proteger de estímulos desconhecidos. Situações desconhecidas disparam nosso mesencéfalo reativo automático com todos os seus instintos de sobrevivência e reagimos da mesma forma que todas as outras formas de vida. Medo ou agressividade tendem a ser as respostas dominantes de sobrevivência. Quando respondemos com esses elementos, estamos executando nossas tendências animais naturais. Mais importante, nossa percepção ampliada está no corpo, no ambiente e no momento. No reino animal, esse medo ou reação ao desconhecido é um meio de preservação. Qualquer coisa fora do comum alerta uma espécie em particular para que preste atenção e esteja preparada. Por exemplo, quando uma corça vê uma máquina de extração madeireira se movimentando pela floresta, ela reage de imediato, fugindo desse estímulo desconhecido. Sua aparência grande, vivamente colorida, barulhenta e fedida é um ataque desconhecido aos sentidos do animal. E, em um instante, aquele estímulo não familiar faz com que a criatura aumente seu nível de alerta ambiental. Ela sente o cheiro de fumaça de diesel escapando da máquina, ouve o ronco do motor e o bip-bip-bip dos indicadores de marcha a ré, e sente o chão tremer quando uma árvore cai no solo. Tantos novos dados sensoriais se movem na sua direção que a corça dá meia volta e corre. Como os dados não são familiares, a corça não tem como prever o que o objeto fará em seguida. Por isso foge do local. Esse mecanismo é inerente à maioria das formas de vida. Nós, seres humanos, temos os mesmos mecanismos para a sobrevivência. Tememos o desconhecido. Tornamo-nos quimicamente preparados para que o nosso cérebro não pode prever neurológica ou quimicamente. E aquilo que não é familiar ou conhecido ativa nossas respostas de sobrevivência. Com mais frequência, essa resposta de sobrevivência resultará em fuga. O princípio é: melhor prevenir do que remediar. Portanto, se estamos com medo da aventura do desconhecido, é grande chance que estejamos vivendo em um estado mental que replica o de sobrevivência. No modo sobrevivência, se não podemos prever como será uma experiência, ou seja, porque nos faltam memórias passadas relacionadas,
que já tenham sido vivenciadas com um conjunto de sentimentos e sensações, então evitaremos nos envolver naquela experiência. Como então podemos algum dia vivenciar qualquer coisa verdadeiramente desconhecida sem medo? A esquiva acontece muitas vezes quando as pessoas tiveram experiências sobrenaturais, religiosas ou paranormais. Por exemplo, se durante o sono uma pessoa se vê pela primeira vez flutuando acima de seu corpo, separada de seu eu físico, naquele momento de consciência, ela pode não ter o equipamento neural para associar essa experiência a algo que lhe seja vagamente familiar, exceto talvez a morte. Como ela não tem padrões que correspondam ao que está acontecendo naquele momento, reage de imediato com terror, e o sistema nervoso simpático é ativado. Quando isso ocorre, como o corpo é o foco primordial, a percepção passará para o corpo e ela despertará. Ela se senta ofegante e assustada e pensa que talvez estivesse morta, ou no mínimo morrendo. A experiência foi tão desconhecida e nova para ela que, por não existir internamente nada que corresponda a isso, o corpo se torna ameaçado e a experiência termina. Agora, se essa pessoa aprender sobre experiências extracorpóreas pela leitura de alguns livros, pode começar a fazer conexões sinápticas novas e importantes o suficiente para formar uma nova rede neural, de modo que, se isso acontecer outra vez, ela estará mais preparada para a experiência sem sentir a ameaça da sobrevivência. Ela pode então se render à experiência desconhecida. O conhecimento remove o medo da sobrevivência. Muito obrigada por estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. Um grande abraço, até mais!